Olá, esse é o programa Pátria Tricolor, ao vivo do estúdio da Acesso Digital. Na tela os nossos apoiadores, Restaurante Tuts, site Sócios Livres e Acesso Digital. E no programa de hoje nós temos como convidados, a partir da minha direita, o Maurício Aires, integrante dos Sócios Livres. Boa tarde, Maurício. Obrigado por mais uma vez comparecer ao programa. Boa tarde, Carlos Lenusa. Prazer participar novamente. Boa tarde também aos demais convidados e os espectadores do programa. Tenente Coronel Kleber Rodrigues Goulart, do Batalhão 1 de Operações Especiais BOI, da Brigada Militar. Muito obrigado, Coronel, por aceitar o nosso convite e esperamos ter um bom programa. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos internautas aí que vão nos assistir nesse programa. E temos também o André Gutierrez, que é conselheiro do Grêmio e presidente do movimento Grêmio da Torcida, pela primeira vez também participando do programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, André. Obrigado pelo convite, Carlos. Obrigado a todos que vão nos assistir. E o nosso amigo Maurício aqui, componente Sócios Livres, o nosso Tenente Coronel. É isso aí, Carlos. Estamos à disposição. Bom, meus amigos, nós, por pedido dos internautas, diversos internautas nos mandaram, sugeriram uma pauta que a gente abordasse a condição toda de relação, torcedor, brigada militar, convivência no estádio, troca de um estádio, né? Quer dizer, nós estamos lá tantos anos numa casa que nos habituamos, conhecemos, o pessoal fala muito, o jogador sabe onde bater porque olha em tal ponto, o torcedor também já sabe se a bola for cruzada de um lado, onde é que vai pegar, qual é a velocidade. Daí de uma hora para outra a gente está indo para uma casa nova e tem muita coisa boa nisso tudo e ao mesmo tempo também tem adaptações, né? Então por isso nós propomos aí, a Brigada Militar aceitou o nosso convite e a gente propôs então uma pauta dessas, como estabelecer uma convivência harmônica com as forças que devem garantir a segurança e tanto são exemplares para o Rio Grande do Sul e ao mesmo tempo o torcedor, como ele deve se adaptar e que postura deve ter o torcedor dentro de campo, dentro dessa alteração nossa agora de estádio e de procedimentos, de locais. Então esse é o tema, eu gostaria que vocês debatessem e também o nosso internauta já sabe, pode mandar suas perguntas, considerações pelo próprio site que está nos assistindo. Então com vocês a palavra, então. Maurício. Bom, nesse ponto que o Lenusa apresentou para nós como sugestão de pauta, a minha primeira observação com relação a essa migração de Olímpico para a Arena é que a novidade ainda é premente, o pessoal está se adaptando a essa cultura diferente de ingresso, forma de acesso ao estádio. Então eu acho que tem muitas coisas ainda a serem melhoradas. E o principal ponto, e daí é um primeiro questionamento até para o debate, é se a gente tem que fazer essa cultura da paz e da tranquilidade reinar para o pessoal vir à arena. O pessoal tem que acompanhar o clube na arena numa cultura de paz e tranquilidade. Então, o que a gente pode fazer é tentar estimular isso na torcida e a reciprocidade, que tenha também essa cultura de paz por parte da segurança pública, da segurança agora privada que está tendo na arena como uma novidade que não tinha no Olímpico, né? De ter também segurança particular, fazendo esse apoio na revista da arena que está acontecendo. Então, Tenente Coronel, pois não. Se a gente pode ter essa cultura de paz daqui para frente na arena, que não tá ainda muito bem definido isso, mas o que a gente pode fazer no sentido de avançar e propor essa cultura de paz entre todos esses envolvidos. E emendando, Tenente Coronel, já chegou uma primeira questão para o senhor, na verdade uma sugestão do Fernando Junqueira, que ele manda um abraço a todos, ao Gutierrez, ao Maurício, ao Coronel. Ele pergunta se a construção de um seminário, quem sabe um seminário entre torcedores, convidados e brigada militar e clubes, não seria, quem sabe, uma alternativa aí mais uma sugestão aí de convivência? Claro, uma boa sugestão, inclusive. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né, da Brigada Militar aqui presente, né, nesse programa, eu agradecer o convite e ter a possibilidade de
nos dirigirmos ao torcedor gremista, principalmente aos torcedores que vão à arena, né? E torcedores que se identificam com torcidas organizadas. O maior interesse, né, de nós termos tranquilidade nos estádios, eu acho que é da sociedade como um todo, né, Maurício? Acho que só tem a ganhar todos, né? E para a Brigada Militar não seria diferente, né? Nós estamos ali para garantir a segurança dos torcedores, né, de todos os torcedores, segurança das pessoas que estão lá trabalhando, né, a segurança das agremiações. Então nós não temos assim nenhum interesse, né, de que o ambiente nos estádios de futebol eles se desaguem, né, em situações em que seja insustentável a presença de público, né? Então, isso é o que pauta as nossas ações. E também a linha mestre, né, do nosso desempenho em estádio de futebol, quem nos dá é o Estatuto do Torcedor. É por ele que nós nos balizamos, né, e ele é que nos dá ali, inclusive, a competência legal para as ações que nós desenvolvemos. Uma dessas ações, né, e que nós não desenvolvemos até anteriormente ao Estatuto do Torcedor, é o controle e o cadastro de torcidas organizadas, né? Há uma previsão legal no Estatuto do Torcedor, tá? Mas a Brigada já desenvolvia isso muito antes da edição do Estatuto. Por que nós fizemos esse controle, né? É porque a base do Estatuto do Torcedor ela é uma base muito restritiva, ela não permite que o torcedor vá ao estádio com qualquer material que afete a segurança pública, né? Qualquer material que possa pôr em risco ou que potencialmente dê um risco à segurança pública, ele não é permitido dentro do estádio de futebol. O que a gente... há uma flexibilização quando se trata de torcidas organizadas, né? Então, para que a gente possa flexibilizar, nós temos que ter o controle dessas torcidas organizadas. Como é que se controla a torcida organizada? Tá? Melhor seria que nós tivéssemos um controle mais tecnológico, né? Mas infelizmente nós não dispomos ainda desses equipamentos, dessa tecnologia, desse TI, para que a gente possa identificar o torcedor tão logo a sua chegada. Como nós não temos isso e o próprio Estatuto prevê ali um cadastro, né, de torcedores, a partir desse cadastro e das reuniões, né, que nós fizemos mensalmente ou extraordinariamente em grandes jogos com as torcidas organizadas, nós tentamos ali ter um controle melhor para que a gente possa ter aumentar a segurança nos estádios de futebol, né? Porque, assim, 90% das ocorrências policiais registradas em estádios de futebol estão ligadas a torcedores, né, identificados com torcidas organizadas. Os outros 10% ficam no restante dos acessos do estádio. É muito pouco até, né? Nós podemos, no último jogo até, no jogo de ontem, nós praticamente não tivemos ocorrências policiais, né? Então, quando há quando o torcedor quer colaborar com a segurança pública, ele colabora. Nós não tivemos nenhum registro. Claro, nós tivemos 15 mil torcedores na arena. Sim, mas nós já tivemos jogos de futebol com menor número de torcedores, nós tivemos um sem número de ocorrências, né? Então, quando o torcedor realmente quer colaborar, principalmente este torcedor mais apaixonado, né? Mais identificado com a torcida organizada, esse torcedor, quando ele quer realmente colaborar com a segurança pública, ele colabora. Não, e até lembrando, Coronel, a gente falava fora do ar, não só o jogo de ontem que nós estávamos lá, no próprio Grenal, né, a gente viu um comportamento muito interessante da torcida, e André, até já te convidando para o debate,
Como é que tu vê essa situação toda e principalmente como construir um ar de convivência? Primeiro para a gente ter aquele... Eu acredito que a torcida do Grêmio, a gente anda pelo Brasil inteiro em estádios de futebol, ele dá um verdadeiro espetáculo de participação e consegue contaminar o estádio. Como fazer com que essa coisa comece a distensionar de uma forma definitiva e que a gente volte a ter, perfeição não vai ser, porque nenhum ambiente coletivo vai ter sem nenhum conflito, mas que a gente volte a ter aquela coisa bonita que nós tínhamos no Olímpico, sem tanto conflito ou confusão, algo assim. Primeiro, Carlos, falar que a inauguração da Arena para o Grêmio é um feito. É um feito positivo para a história do Grêmio, né? Como tu colocou no início do programa, falando do fato Arena, né? Como casa nova. E toda casa nova existe um período de adaptação. E existem vários fatores aí. A própria gestão do Grêmio, liderada pelo Fábio Koff, né, com todos os seus pares ali, Conselho Deliberativo, a direção do Grêmio, né, o executivo do Grêmio, ele tem um período de adaptação também, tem a parceria com a AES, né, que teve um período ali que não estava devidamente, né, alinhada, vamos dizer assim, né, e isso perpassa pela torcida também. Né, o torcedor do Grêmio, que é o que dá motivo da vida do Grêmio, ele estava acostumado com o Olímpico, que era um outro cenário, era um outro bairro de Porto Alegre, né? Era uma outra forma de chegada no estádio, até de abordagem do próprio policiamento militar, né? Que também exige uma adaptação por parte do poder público, da polícia militar, do entorno da arena, né? Que é diferente, existe também a logística de trabalho que é diferente ali. Enfim, são vários fatores que vieram com a inauguração da arena, mas de qualquer forma foi um grande feito para a história do Grêmio, é um marco na história do Grêmio. Agora, em relação à torcida e policiamento militar, esse fato que se criou na última semana passada, antes do Grenal, né, que existia uma tensão ali, estava tensionada a convivência entre Brigada Militar e torcida do Grêmio, eu diria que isso são fatos isolados, Carlos, que acabam denegrindo uma imagem de todo um contexto que é bonito. A torcida do Grêmio ela é reconhecida pelo fanatismo e pela festa que ela faz na arquibancada. E uma coisa é importante colocar aqui, eu não estou aqui falando pela geral do Grêmio, eu falo aqui pelo movimento Grêmio da Torcida, no qual eu sou presidente e sou conselheiro da instituição. Mas a geral do Grêmio, né, o setor geral, ele é o único no Brasil que as pessoas que frequentam ou são sócios ou pagam seu ingresso. Todas as torcidas organizadas no Brasil, por exemplo, a Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel tem aproximadamente 70 mil sócios. E o Corinthians tem 5 mil. Então é uma discrepância muito grande. As pessoas lá se associam na torcida organizada e não no clube. E aqui em Porto Alegre é diferente. O torcedor do Grêmio ele é sócio do Grêmio, da instituição Grêmio. E frequenta geral, vai para trás do gol porque lá existe uma banda que vai tocar e o torcedor vai para trás do gol para incentivar o Grêmio, com a camiseta do Grêmio, com a jaqueta do Grêmio. E infelizmente atos isolados de algumas pessoas, às vezes, tensionados ou não, né? E não estou aqui dizendo se tem exagero da polícia militar. No último jogo antes do Grenal até houve um exagero ali, o coronel sabe disso, com o nosso amigo Gaúcho, né? Houve um exagero por parte do policiamento militar. O jogo, a torcida e a brigada militar já estavam num ambiente tensionado de fato, né? E aconteceu tudo aquilo que a gente viu nas redes sociais e na mídia eletrônica, na mídia impressa, na mídia televisiva também, né? Depois disso houve um confronto entre torcedores do Grêmio e policiamento por conta disso. Então são fatos isolados que acabam tensionando cada vez mais, né, uma relação que não pode ser dessa forma. Né, o policiamento militar, o poder público, ele tem que garantir a segurança do espetáculo, ele tem que garantir a segurança do torcedor que se encaminha para o estádio. Né, e colaborar. E o torcedor da mesma forma, colaborar da mesma forma, ir ao estádio para torcer, que é a nossa paixão, que é o Grêmio, né, que é o nosso feito, e é por isso que nós vamos ao estádio para torcer. Só que deve existir um respeito mútuo aí. Havendo um respeito mútuo entre brigadianos, entre policiais militares, né, ou qualquer tipo de segurança que venha se envolver no espetáculo. Assim como os torcedores, né, então
não existe outra fórmula, Carlos, se não existir o respeito entre as partes. Né? E nós estamos falando de futebol, de um espetáculo, de um jogo, de um momento festivo, de um momento que deve existir harmonia. Né? Por exemplo, nós, torcedores do Grêmio, eu particularmente, como sócio do Grêmio, eu fico muito triste em chegar na arena, ô Maurício, tu que é um gremista fanático da mesma forma, em chegar na arena e não poder atirar um papel picado, não poder colocar as barras atrás do gol, entendeu? Tu não vê a festa completa da torcida do Grêmio. E ontem, se não fosse a torcida que estava atrás do gol cantando, ou os torcedores do Grêmio que estavam atrás do gol cantando, nós estaríamos num verdadeiro velório na arena ontem, um verdadeiro velório, sentimento de tristeza, torcedores vaiando nas cadeiras, era triste de se ver. Então, eu tenho certeza que a Brigada Militar, que presta um grande serviço para o Estado do Rio Grande do Sul, né, e é uma das referências no Brasil como instituição, né, aqui em relação ao policiamento. Só que quando um cidadão, um ser humano vai para um estádio de futebol, ele tem que saber que ele vai tratar lá com uma multidão passional, né, que está indo pelo um fanatismo para torcer para um time, e às vezes o sujeito pode sim falar alguma coisa, pode extrapolar, falar alguma coisa que não deve. O brigadiano, o policial militar, ele, na sua escola, ele deve trabalhar essa parte de psicologia, né? Deve ter essa parte de trabalho, porque está trabalhando com uma multidão, tem pessoas que agem e pensam diferente. Então, tem que ter por parte do policiamento militar e por parte do torcedor, essa reciprocidade André, de harmonia. E Coronel, e Maurício, uma das coisas que até motivou a gente fazer esse programa é que, pelo menos assim, quem olha de fora, não tão de fora, porque eu sou um militante do Grêmio, né? Mas quem olha assim, digamos assim, o torcedor, ele não está se sentindo envolvido com essa discussão. E isso que eu acho que está errado. Parece que existe assim, existe o torcedor, que eu também não vou chamar de geral do Grêmio, que fica atrás do gol, alguns da geral, outros não da geral, e polícia militar. Mas só que a torcida do Grêmio é a torcida do Grêmio. Não existe o torcedor da geral, o torcedor dos Sócios Livres, é a torcida do Grêmio. Então, é por isso que a gente acha que a torcida como um todo tem que participar dessa discussão. Uma das coisas que eu até estava falando com os meus pares, os Sócios Livres, ontem nós estávamos lembrando, vocês notaram que nós invadimos uma comunidade que tinha um status de vida, um modelo de convivência com as suas crianças, com o seu dia a dia. Daqui a pouco a gente chega também, porque a gente sempre se coloca num papel, às vezes, o torcedor como vítima. Nós chegamos, aquelas casas ali, eles de uma hora para outra noite, para eles passou a ser praticamente vários barzinhos, não sei se vocês viram isso. A gente mudou toda uma realidade, para o bem e para o mal, lógico, para o bem e para o mal. Então também muitas vezes a gente não se coloca numa posição de que nem tu falou, nós somos parte disso, como é que nós podemos contribuir com isso? E nesse sentido que eu acho que não é a geral, não é o movimento da torcida, não é o movimento dos Sócios Livres, não é a brigada, é todo o ambiente que faz parte do Grêmio, aqui no programa do Grêmio, poderia ser do co-irmão. Agora, é esse ambiente se sentir responsável pelos atos, e não a figura A, a figura B, a figura C, não sei se vocês concordam. Não, tem que haver uma harmonia, né, Carlos? Exato. Tem que haver uma harmonia entre poder público, gestão, direção do Grêmio e a própria torcida, né? Tá certo. Não sei, Coronel, que o senhor tem... Olha, primeiro até agradecer a sugestão do, acho que foi o... Fernando. Não, o primeiro foi o Junqueira, né? Junqueira, né? Agradecer, vai ficar registrada aí a sugestão dada, né? Agradecer. Eu acho que quanto mais nós conversarmos, né? Maior será o nosso entendimento e mais afinidade no objetivo. O torcedor quer ir para o estádio, torcer com segurança, né, se divertir, fazer do futebol realmente um espetáculo. A segurança pública, o poder público, o que ele quer? Ele quer garantir a segurança de todos, né, todos. Então, se nós temos esse objetivo em comum, vamos trabalhar sim todos para alcançar esse objetivo, né? Que a pessoa vá ao estádio de futebol não pensando que, olha, mas será que vai ter confusão, será que não vai ter confusão? Não é isso que o torcedor tem que pensar no primeiro plano. Ele tem que se preocupar lá, será que o meu time hoje vai jogar bem? Será que nós vamos conseguir o campeonato? Né? Tu falavas no Grenal, né, Carlos? Eu também saúdo, nós tínhamos
existia uma expectativa, né, quanto ao Grenal, assim, será que nós teremos problemas, não teremos problemas? Eu acho que estão de parabéns todos os atores, né, e isso a mídia também ajudou e muito, né? Acho que todos os atores, nós tivemos 2 ocorrências policiais somente no Grenal, né? Então, eu acho que quando todos estão engajados no mesmo objetivo, né, eu acho que nós temos sempre uma grande probabilidade do resultado ser exitoso. Tá? Então, a brigada ela é parceira, né? O policiamento ele não está ali para dificultar que o torcedor brinque, que o torcedor se manifeste, muito antes pelo contrário, né? Muito antes pelo contrário. O Gutierrez falava aqui na questão, mas por que nos tiraram o papel picado? Algumas manifestações do torcedor, elas, né, têm um risco potencial. Então, por uma questão de segurança, né, e não é uma coisa, mas nunca aconteceu. Não, aconteceu, né, inclusive na própria arena, né, na inauguração da arena, praticamente na inauguração da arena, nós tivemos aquele episódio lamentável da queda do alambrado ali, né, que as pessoas, graças a Deus, nós não tivemos uma tragédia, né? Então, a questão, a busca pela segurança, né, graças a Deus, hoje em dia, né, todas as pessoas colocam como um primeiro item. Então, mas antigamente nós utilizávamos o papel picado, o pessoal tocava fogo dentro dos estádios, né? Talvez nós não... acho que talvez protegidos por Deus, né, nós não tivemos nenhuma tragédia dentro do estádio. Não tínhamos até então alguma tragédia. Mas há sim uma restrição por parte do Estatuto, né, de que todo esse material que possa atentar contra a segurança do público, né, ele haja uma restrição. A barra utilizada, isso vale para todas as torcidas que irão jogar, pelo menos em Porto Alegre, né, e futuramente no estádio também, no estado, né? Estádios de futebol com mais de 10 mil, capacidade para mais de 10 mil torcedores, tem que haver um vídeo monitoramento, né? No momento em que eu tenho essa, graças a Deus, né, essa obrigação, né, de monitorar, né, as pessoas, e eu acho que é um recurso que melhora em muito a segurança nos estádios. No momento em que eu coloco algum material que vai impedir, né, ou vai dificultar esse vídeo monitoramento, não faz sentido, né, eu ter um vídeo monitoramento. Então, já que a lei nos obriga, e é um recurso, né, muito bom para a segurança pública, para a segurança de todos, né, eu não posso permitir que a manifestação de torcida com barras verticais, elas ocupem o espaço, né, e não permitam ou dificultem o vídeo monitoramento. Então, por isso que há essa restrição. E não é só especificamente a torcida do Grêmio, não, é qualquer torcida no estado, ela vai ter essa restrição. Tá? Bom, pode ir. Não, justamente essa a ideia, a gente ficar debatendo, Sim, trocando Carlos, ideias, esclarecendo. E tem uma polêmica, Coronel e Maurício e Gutierrez, que o pessoal tem nos cobrado muitas das perguntas que chegaram para o programa são nesse sentido, de que o torcedor do Grêmio muito revoltado com um nível de exigência frente à arena. Sim. E o Grêmio e o Internacional agora vai jogar num estádio absolutamente precário. E eu estive lá, sinceramente, Coronel. Não sei qual é o nível de rigidez que está sendo levado em conta, eu acho. Não sei se também é a sua área, dentro da brigada. Agora, um estádio com alambrado de madeira. A gente não vê mais isso em lugar nenhum. Sim. Daí toda aquela interdição de um espaço inteiro novo, de um estádio, até que as coisas acontecessem, acho que foi correto, né? Botar as barras para que não houvesse um novo risco. E uma arquibancada de madeira não oferece risco. Dizer, um palito de fósforo, um isqueiro, qualquer coisa. Hoje em dia a gente ainda permite isso. Então, a torcida do Grêmio, realmente, ele se revolta com algumas condições, que eu não sei se está na sua esfera, mas que realmente fica complicado, né, Carlos, da gente olhar. tu me permite, primeiro que aquele episódio que aconteceu de pessoas caírem na avalanche, foi no segundo jogo, não foi na inauguração,
Foi o terceiro, acho que Primeiro jogo foi pela oficial, acho que foi, Libertadores. né? Contra a LDU. Foi pela Libertadores. Acho que Foi foi contra a LDU. pré-Libertadores. Acho que foi o primeiro jogo Foi oficial. na pré-Libertadores. Né? Contra a LDU. Pré-Libertadores. E o Grêmio acabou passando nos pênaltis. Né? Primeiro que o Grêmio, a torcida do Grêmio há 10 anos fazia Avalanche no Olímpico, um estádio com 60 anos de história. E eu tenho a nítida impressão que se nós ficássemos mais 100 anos no Olímpico fazendo Avalanche, nunca ia cair a mureta ali, o parapeito, né? Inclusive no Olímpico houve uma adaptação no parapeito, porque no murinho ali no parapeito no Olímpico era um ferro que tinha em cima, e como algumas pessoas ficavam ali, aquele ferro podia ceder e cair, foi colocado não sei qual material ali, mas né, foi eliminado aquele ferro que ficava em cima. Na arena, o problema não foi o parapeito da arena. O problema foi exatamente esse material que estava ali parafusado em cima do parapeito, que algumas pessoas que estavam em pé acabaram se escorando ali. E aí quando caiu aquele, né, era um arame ali, enfim, não sei qual material que foi utilizado, uma grade, né, um gradil fininho, e aquela grade caiu, e os torcedores que estavam pendurados ali, não estou dizendo se está certo ou se está errado ficar pendurado ali, mas caíram. Né? Então a estrutura de concreto não foi a que acabou sendo. Além de ser muito mal feito, também o ângulo, né? O ângulo da arquibancada. Então, o único culpado que não existe nessa história é a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio foi vítima nesse caso. Naquele caso, os torcedores que estavam ali foram vítimas. De um erro de projeto. De um erro de projeto, algo que foi mal feito. Né? Outra questão importante que se coloque aqui é o papel picado, com todo respeito ao coronel, mas eu como gremista, como sócio do Grêmio, né, como conselheiro do Grêmio também, eu não vejo nenhum risco, o papel picado à comunidade que está no estádio, ali, a torcedor que está no estádio. Absolutamente nenhum risco tu atirar um papel picado para cima para festejar o teu time entrando em campo, por exemplo. Né? Uma outra questão que é importante, as barras de tecido que ficam esticadas na geral, né, atrás do gol, ou em qualquer setor do estádio, também não existe nenhum risco, tu não está colocando em risco em momento algum um torcedor, a vida, ou sei lá, de um torcedor no estádio com um pano ali, com esticado, atravessado numa arquibancada. Né? E isso é triste, Carlos, pra gente que é gremista, porque quem perde com isso é o Grêmio. Isso é marketing, Maurício, isso é marketing. Quando algum gestor, alguém que vai fazer uma campanha para presidente do Grêmio, se ele não falar em marketing, em torcedor, ele vai acabar naufragando na sua gestão. Ele precisa potencializar o marketing para o Grêmio arrecadar mais e ter um potencial maior de arrecadação e de investimento. E a torcida do Grêmio é marketing. Hoje, a foto do Grêmio, a foto da torcida do Grêmio no estádio hoje, ela é uma foto de torcedores sentados, né, e assistindo o jogo. Sem aquela festa da entrada em campo com papel picado, com fogos de artifício, né, que a gente pode até, alguns que são perigosos realmente, mas outros não, né, sem aquela festa da torcida com as barras, com as suas bandeiras, né, então fica uma foto esvaziada. E isso acaba, Maurício, nos prejudicando no nosso potencial de venda de produto, entendeu? Acaba refletindo no Grêmio, isso daí na gestão do Grêmio. E eu, com todo respeito ao coronel, mas eu como torcedor de arquibancada, de estádio de futebol, desde que eu me conheço por gente, e quem convive dentro do estádio de futebol sabe que a gente não está indo para um teatro, né? A gente não está indo para um cinema, a gente comer pipoca, a gente está indo para um estádio de futebol que tem que haver harmonia, o torcedor tem que ir lá para torcer, para incentivar o seu time, né? Para confraternizar com seus amigos, respeitando sempre o poder público que faz a sua parte, mas nós estamos, depois que a gente saiu do Olímpico, sem a festa na arquibancada, sem o nosso circo armado, vamos dizer assim, com todos os nossos trapos e bandeiras, sem a nossa festa, sem a nossa alma. E numa casa nova, Carlos, aí é complicado. E o pior, eu vou chamar o intervalo, depois a gente volta a repercutir. E o pior que eu vejo é que nós estamos sem time, Gutierrez. Esse aqui é o pior, estamos sem torcida e sem time. Não vamos nem entrar nesse assunto. depois, mais para frente, o pessoal está cobrando assuntos aí de futebol, a gente no finalzinho ali, a gente vai abordar alguma coisa do futebol, mas não podemos perder essa temática que é muito interessante. Então o pessoal teve ainda no Olímpico, né, para ouvir o pessoal da direção do Grêmio também, o que a parte diretiva está pensando disso, o que o Grêmio está fazendo.
Então vamos largar então a reportagem que foi feita com o vice-presidente Nestor Rain. Nós vamos conversar com o vice-presidente Nestor Rain, que é o responsável pelo relacionamento da direção do Grêmio, entre a direção do Grêmio e a torcida organizada do clube. O Nestor vai nos contar um pouquinho sobre os trabalhos que o Grêmio está fazendo para amenizar um pouco o clima de tensão entre a torcida e a Brigada Militar. No dia 28 de julho, domingo de Grêmio Fluminense pelo Brasileiro e com festa no estádio pelos 30 anos da Libertadores, houve confusão na geral. Antes da partida, torcedores do Grêmio e Brigada Militar entraram em confronto por causa da retirada de um torcedor conhecido como Gaúcho da Geral. Este episódio aumentou o conflito porque foi marcado por erros, tanto da BM quanto da torcida, que exageraram em suas reações. Obrigada por ter participado. Pode nos contar um pouquinho o que está acontecendo, o que o Grêmio está fazendo para dar uma amenizada nesse clima? Bem, eu do rescaldo que faço, do balanço que faço dessa fase inicial nossa aqui da diretoria, desses primeiros 7 meses do clube, eu acho que as coisas já melhoraram bastante. Nós tivemos aí um período em que ficou interditada o local das nossas torcidas organizadas e agora elas voltaram com toda a força. É de conhecimento de todos que as torcidas organizadas do Grêmio são do patrimônio do clube das coisas mais desejáveis e que mais nós preservamos e mais cultuamos. Todavia, em alguns jogos ocorreram incidentes de alguma gravidade e o Grêmio tem procurado, agora que remodelou seu contrato com seu parceiro no novo estádio, nós vamos criar um sistema de sócios, lançar um sistema de sócios que vai contemplar vantagens para as torcidas organizadas. Nós estamos evitando, não por uma punição ou por qualquer coisa do gênero, doação de ingressos, porque o Grêmio já não é hoje mais um impressor de ingressos, ele participa de uma sociedade em que se ele doar alguma coisa, ele terá que pagar e suportar isso, e o clube vive um momento de ajuste das suas finanças. Então nós necessitamos que os torcedores e as organizadas colaborem também para que o Grêmio possa pagar bons jogadores, para que o Grêmio possa formar um bom time. O Grêmio precisa da colaboração de todos. Mas as organizadas que se mobilizam antes do jogo, que fazem um enorme esforço para prestigiar o Grêmio, precisam ter algumas vantagens. E nesse novo plano de sócios nós vamos entregar a esses torcedores vantagens em relação àqueles que são das torcidas organizadas e que são cadastrados conforme determina o Estatuto do Torcedor. E à medida que o tempo está passando, as coisas estão diminuindo de intensidade. Nós tivemos um incidente aí no jogo com o Fluminense, mas o Grenal, que é um jogo de altíssima tensão, já não tivemos incidente nenhum, as coisas transcorreram bem e a gente espera que hoje, no clássico, nesse jogo, que de certa forma é um clássico, né? O Grêmio e Curitiba, que é um time importante, um time que já chegou a 2 finais de Copa do Brasil, nós esperamos hoje que novamente a gente repita esse clima de tranquilidade do Grenal. Quais são as vantagens que vocês oferecem para as torcidas que estão cadastradas? Agora, com essa remodelação do contrato do Grêmio, nós estamos estudando que formatação e que preços faremos para alcançar um acesso a torcidas organizadas cadastradas, para que essas pessoas tenham um acesso privilegiado àquele local que é para torcidas organizadas, e isso será divulgado oportunamente e fará parte de todo um plano de torcedores para que nós consigamos ampliar a nossa base de contribuições mensais de gremistas. Eu sugiro que o torcedor do Grêmio, notadamente o das organizadas, né, que ele saiba que ele tem respaldo do clube, que nós cultuamos as torcidas, que queremos as torcidas dentro de um padrão de comportamento que se coadune com um estádio moderno como o do Grêmio, que nós estamos lá atentos, que estamos lá para ajudar, não estamos para coibir a alegria de ninguém. Pelo contrário, a marca da nossa torcida é uma marca de grande vibração, uma das torcidas mais admiradas do país, se não a mais admirada pela sua devoção, pela sua entrega ao próprio Grêmio. Agora nós vamos conversar com os torcedores para saber o que eles acham da postura da torcida e da brigada no estádio durante os jogos. Vamos lá? O que você achou do conflito entre a brigada e os torcedores no jogo contra o Fluminense? Eu achei que foi desnecessária, mas a polícia também causou a briga, né? Porque eles agrediram o pessoal que estava de muleta na torcida e a torcida se revoltou. Então eu não culpo tanto a torcida do Grêmio, e sim também a polícia, que tem que estar bem preparada, né? Acredito que está um pouco errado, porque até então não precisa ficar com broncas e tal. O pessoal pode ter um bom senso e ter mais harmonia, mais paz, porque o futebol foi feito, na verdade, não para
para brigas e broncas, e sim para confraternizar uma torcida e tal. Então o pessoal tem que entender o seguinte, não a violência, e sim ao esporte, né? Olha, a gente não pode radicalizar, né? Achar que o torcedor está completamente certo e a brigada está completamente errado. Mas ao mesmo tempo também nós temos que entender, e principalmente a Brigada Militar tem que entender, que ela não pode promover excessos. O que aconteceu, o que deu para ver nas TVs e nos vídeos, que houve um excesso da brigada. Se o torcedor estava errado, ele já estava lá embaixo, tranquilo, e o que deu para ver que foi uma agressão pela Brigada Militar, coisa que não dá para aceitar. A Brigada está aí para proteger, mesmo a gente entendendo que nos estádios hoje existem muitos excessos dos torcedores, mas naquele caso específico, pelo que eu vi, pelo que eu assisti, foi um excesso descabido da Brigada Militar. Meus amigos, então foi essa reportagem que a gente queria ouvir a palavra lá da direção do Grêmio, do Dr. Nestor, que está cuidando já diretamente do tratamento com as torcidas, e eu acho que ele falou o que a gente disse aqui, né? No Grenal a gente viu já um outro tipo de postura, essa convivência, essa harmonia que o Gutierrez estava falando e que a gente está buscando, e esse programa aqui ele traz essa pauta justamente porque nós queremos entrar nisso, nós queremos entrar positivamente nessa situação. Eu gostaria de tomar a palavra já de plano, né, e até fazer um reconhecimento público ao Dr. Nestor Heinz, porque ele tem comparecido lá no batalhão, tem procurado a Brigada Militar, né, ele está empenhadíssimo em que o relacionamento das torcidas organizadas, né, com a Brigada Militar, com a segurança pública como toda, ela seja a melhor convivência possível. Então, eu gostaria de dizer o reconhecimento nosso ao trabalho que o Dr. Nestor Heinz está desenvolvendo lá no Grêmio, né? E essa parceria que está se estabelecendo. Ele está sendo um interlocutor aí muito valioso para a Brigada Militar. Aí vem um ponto, Tenente Coronel, que eu gostaria de aproveitar, deixa aí da fala do Nestor e o que a gente está comentando aqui. Quem tem que ser punido é quem comete o excesso. Sim. Tanto o torcedor, quanto eventualmente algum agente do clube, algum agente da polícia, que esteja fazendo alguma coisa fora de um padrão normal de comportamento. Porque, que nem o Carlos falou, a gente assiste a jogos em outros estádios pelo Brasil, pelo mundo, e o que a gente vê é na média geral, um comportamento pacífico das torcidas, uma convivência, inclusive, de torcidas sentados lado a lado. Eu já tive em jogos, eu já fui num Bavi na antiga Fonte Nova ainda, onde, tirando as torcidas organizadas que ficavam uma num canto do estádio e outra no outro canto, no restante do estádio era torcedor do Bahia e do Vitória juntos assistindo partida. Já tivemos, num passado não muito distante, 60% da torcida visitante no Grenal ser do time da casa e 40% ser do time adversário. Mas aqui no Grenal de Erechim nós tivemos isso? Eu ia chegar nesse ponto, exatamente nesse ponto. E nós temos hoje ainda Grenal no interior com Sim. torcida meio a meio sem confusão nenhuma. Sim. Então, o principal ponto aí é punir quem tem que punir, mas a pessoa que comete o ato contrário à lei, ou ao Estatuto do Torcedor, punir e não a torcida. Sim. E assim como também acontece muitas vezes, não criticar a brigada por excesso, porque ela está cumprindo o que vem de cima, ela está tentando cumprir a lei na melhor forma possível, com os homens e equipamentos disponíveis. Também tem que ser levado muito em conta isso. Então, punir sempre quem tem que punir, mas a pessoa que comete o excesso e não a torcida. Aproveitando, Coronel, que o senhor já vai entrar nesse assunto que o Maurício colocou, o senhor conversava fora do ar, aquelas perguntas do pessoal do estádio do Inter, né? Como é que funciona a questão da liberação? Sim. Então, não sei se o Gutierrez queria falar alguma coisa antes. Não, mas porque isso dentro da comunidade gremista, entre os torcedores do Grêmio, existe esse questionamento. Certo. O Inter jogava em Caxias
tinha todo o aparato lá de barras e inclusive aquele guarda-chuva que eles utilizam também, né? E agora vão jogar no campo ali do Novo Hamburgo com cadeiras, com arquibancada móvel, né? E qual é o critério? Gutierrez, Maurício e Carlos e internauta. O Estatuto Torcedor, ele prevê, né, um dos seus artigos lá, que os estádios de futebol eles devem passar por uma vistoria, mas ele é genérico nesse aspecto, né? Quem regulamenta realmente o que é feito quais são as vistorias, quais são os laudos a serem apresentados, é um regulamento da CBF. Tá? É com base nesse regulamento que a Brigada Militar, todo início de ano, de temporada, ela executa vistorias nos estádios de futebol. Então tem aquela polêmica, liberava o Beira-Rio, liberava o Olímpico, agora a liberação de um setor, de um determinado setor da arena, né? Isso é por força deste regulamento, né? Ele é cogente, né? E esse até se corria contra o tempo para que fosse liberada a arena pela Comebol em função da Libertadores, né? E a Comebol só recebe quando há aval da CBF, né? Mas como é que é feito isso, né? Então, eu falava que início de cada temporada, a Brigada Militar, ela tem uma comissão, né, nomeada, né, uma comissão permanente nomeada, onde ela vai até ao estádio de futebol e ela requisita do administrador do estádio certos laudos, faz vistorias, né, in loco, e requisita laudos. Aí laudos de questão de parte de bombeiros, né, parte estrutural assinada por engenheiro, parte ambiental assinada por engenheiros, documentação municipal, estadual, todos os atestados liberatórios de um local ou de uma casa de espetáculo, né, e outros particulares a um estádio de futebol. Todos esses laudos apresentados estão vencidos os requisitos previstos na legislação, né? Ainda assim, a visita, essa vistoria estrutural de acessos, né, de portões, de capacidade, né, isso também ele é verificado no local, né, para que não haja nenhum risco, né, porque aquilo que está sendo visto se é exatamente aquilo que está apresentado nos laudos. Tudo isso feito, tudo isso pronto, ele é remetido uma cópia para a CBF, né, uma cópia para a CBF, que tal estádio está liberado, né, e é remetido uma cópia ao Ministério Público, que ele é o guardião, né, de toda essa questão, todo esse trato com o torcedor. Né. Então, por isso que alguns estádios, né, às vezes são liberados, outros não são liberados. Especificamente agora, nesse estádio de Passo Fundo, né, Novo Hamburgo, né, eu acredito, né, que se ele for liberado e a CBF autorizou a partida nesse estádio, né, é porque todas essas etapas anteriores elas foram atingidas, né. Eu não participei, né, da liberação desse estádio, né. Coincidentemente, eu sou o presidente dessa comissão que trabalhou na liberação da arena, né, e muito provavelmente trabalharei quando o novo estádio do Internacional estiver pronto, né, e também nós vamos lá, vamos fazer a vistoria, vamos requisitar, pedir todos os laudos, né, técnicos para que haja a liberação e a remessa para a CBF. Por se tratar de uma cidade da região metropolitana, nós não temos esse alcance lá. É uma outra unidade da Brigada, né, que faz essa vistoria e que faz a remessa dessa documentação. Acredito, né, que se houve uma liberação, né, e remetida e há uma autorização da CBF para que haja um espetáculo de futebol, a partir de futebol naquele local,
com presença de torcida, acreditamos que todas as etapas aí foram vencidas. Eu, sinceramente, daí eu falo por mim, não estou nem representando a opinião nem do grupo, nem do programa, são as questões análogas que revoltam muitas vezes a comunidade. Como eu disse, eu até já sabia, mas dissemos no ar, eu sabia que o senhor não era o responsável, porque existe uma outra unidade que responde pelo policiamento da região metropolitana. Mas realmente é difícil de engolir que a gente teve que ficar tanto tempo e não acho que não tem que ser rígido. Que bom, liberamos a arena, ainda nem temos o alvará definitivo, ainda tem coisas a fazer. E da mesma forma, não tem nenhuma dúvida que vai ser aqui no novo Beira-Rio. Agora, dizer que está tranquilo, uma torcida de um clube grande, que nem o Internacional, ainda jogar com a arquibancada móvel, e isso ainda dentro dos nossos padrões de segurança ser aceitável, enquanto que nós tivemos, eu vou dar só um único exemplo, que o nosso tempo aí já está quase esgotando o programa, nós tivemos a interdição do Natal Luz de Gramado. É verdade. Natal Luz de Gramado, porque essa questão da arquibancada móvel não prestava segurança, onde as crianças vão ver o Papai Noel passar, junto com os pais de mão dada. Ninguém fica pulando, não tem toda aquela festa que a gente sabe de torcida. Realmente eu não consigo, e claro, vamos dar oportunidade também para o tenente-coronel lá responsável, não é característica do programa, nem nossa, de ficar com a última palavra, como se nada tivesse acontecido. Mas espero que as explicações venham, né? Os internautas estão um pouco revoltados que a gente não está falando de futebol, porque essa pauta ela estava sendo solicitada, e depois, num dia de derrota, eles ficam corneteando. Hoje não é um dia bom para falar de futebol. Bom dia, só para colorar. Até eu sugiro ao Carlos que a gente não fale de futebol hoje. É uma tradição do nosso programa, né? Nessa reta final já dos minutos, a gente concede aos nossos internautas a livre pronunciamento, aí, 2 minutos para cada um, para fazer as suas considerações finais. Então, Maurício, tuas considerações finais para o programa. Bom, pessoal, falando um pouquinho de futebol e projetando o futuro do clube no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. A situação no Campeonato Brasileiro é uma situação difícil, o clube não apresenta uma evolução, uma constância de boas atuações, já desde o início do ano, não é no Campeonato Brasileiro, desde o início do ano isso não ocorre, mas a gente tem que olhar para frente, o grupo vão ter algumas saídas, tomara que a direção consiga agregar ainda algum valor aí até o final do ano que possa acrescentar para que essa mecânica do clube, do time melhore e avance. Mas o foco já na próxima partida contra o Bahia tem que ser jogo a jogo, não adianta pensar em campanha, pensar em liderança. É pensar no próximo jogo contra o Bahia, não pensar que temos jogos fora, em casa, não. É o próximo jogo, pensar a Copa do Brasil como um atalho que ele que são só 8 jogos até a final, até o título da Copa do Brasil, e pensar jogo a jogo no Brasileiro e na Copa do Brasil é possível sim eliminar o Santos. Os times são todos muito no mesmo cenário, são parecidos. É um detalhe que faz com que o time ganhe ou perca. Então, temos que encarar a Copa do Brasil como a competição prioritária até o final do ano, para tentar, via Copa do Brasil, chegar à Libertadores de 2014, que tem que ser sempre o objetivo do clube, em chegar nas competições mais importantes sempre. Bom, a Luiz Westphalen fala, ontem tivemos um jogo de muitos erros e a vinda do Renato começa a ser questionada. O Edgar Conceição pergunta aos convidados qual o futuro do Grêmio com o Renato de técnico. Luiz Veller, o problema não é perder para o Curitiba em casa, o problema é o modo com que perdemos e estou lendo alguma das mensagens para saber que o internauta aqui valorizado, a pauta não foi futebol, mas eu quero passar antes então para o Gutierrez, para considerações finais, daí também se ele quiser falar alguma coisa de futebol, porque claro. O Coronel, com certeza, ele não sei se vai se manifestar quanto ao jogo do Grêmio, né? Gutierrez. Pois é, Carlos, hoje é um dia difícil para nós, né? Porque ontem amargamos uma derrota em casa e perder em casa nunca é bom. É mais difícil, é mais dolorido do que perder fora, né? Se é que tem como colocar um parâmetro entre as derrotas, mas enfim. Primeiro agradecer o convite pelo programa, né, para participar aqui do programa junto com vocês, junto com o Maurício, com o Coronel e, né, acompanhado do mediador aqui, o Carlos.
e especialmente a todos os gremistas que nos assistem, né, Carlos? Eu não consigo enxergar um time vitorioso, e o Grêmio já nos ensinou a chegar às vitórias, né, se na gestão não tiver um alinhamento entre presidente, ou seja, o diretor, né, o diretor-presidente do Grêmio, a direção executiva do Grêmio, junto com o vestiário, né, com o treinador de confiança do presidente, isso alinhado com a torcida e, no caso do Grêmio, com a parceria junto com a OAS. E a gente sabe que o Grêmio, desde o início da gestão do COF, enfrentou esses problemas. O COF a direção teve toda uma dificuldade de diálogo com a OAS, que é a parceira que vai ficar durante 20 anos trabalhando junto com o Grêmio, né? Teve a dificuldade junto com o vestiário, porque o Luxemburgo não era treinador de confiança, de extrema confiança do presidente. É a mesma coisa o governador querer governar sem o chefe da Casa Civil, né? Guardadas as proporções. E ainda os conflitos com a própria torcida do Grêmio, né? No âmbito geral, assim eu diria, não torcida organizada, mas os próprios conflitos, ocorrências que aconteceram de tratamento com o torcedor na arena. Então, se não existir um alinhamento, Carlos, hoje o Renato é o treinador de confiança do presidente, né? A gente que acompanha futebol sabe que o Paulo Odoni, por exemplo, tinha o Renato em 2011 como seu treinador, né? E o Renato fez uma boa campanha em 2010, ficou em 2011 porque a torcida queria que o Renato ficasse, mas todo mundo sabia que não era o treinador da confiança do Paulo Odoni. O Grêmio caiu nas oitavas de final do campeonato da Libertadores naquela época, né? Não existia uma harmonia entre direção e vestiário, né? Na época o Vicente Martins era o nosso vice de futebol. E aconteceu a mesma coisa agora, né? O COF não tinha o Luxemburgo como treinador de confiança, manteve porque o Luxemburgo tinha feito uma boa campanha no ano de 2012, né? E por conta da torcida também queria a manutenção do Luxemburgo. O Grêmio voltou a cair nas oitavas de final da Copa Libertadores, né? E agora o Renato tentando retomar um trabalho que não vai ser fácil, porque é um time que ele não montou, né? E o Grêmio investiu muito nessa temporada, né? Manteve jogadores, atletas do ano passado, como Zé Roberto, como Elano, jogadores, né? Não vou citar todos os jogadores aqui, mas uma folha alta, e além disso agregou aí, veio o Barcos, né? Teve a manutenção do Kleber, veio o atacante, me fugiu agora Vargas. O nome, o Vargas. Então, altos investimentos para uma prática dentro de campo fraca, né? Muito aquém da história do Grêmio. Então, Carlos, para finalizar, eu agradeço mais uma vez e deixo essa mensagem para a torcida do Grêmio, né? Que se não existir um alinhamento entre direção, vestiário, torcida e a nossa parceira OAS, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Concordo plenamente. Coronel, gostaria de agradecer a sua presença e mandar os agradecimentos para o pessoal da comunicação da Brigada Militar, que desde que nós fizemos o convite ali ficou todo um esforço. A gente sabe, a agenda de vocês é tão apertada, né? E a gente acabou fazendo o convite em cima, que foi no início da semana, mas o pessoal lá da comunicação ali correndo atrás e conseguiu garantir a sua presença. Então, muito obrigado pela sua participação, tá? E em nome do programa e de todos os gremistas que nos assistem. E então lhe passo para as suas considerações. Eu é que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Na realidade, a Brigada Militar ela é uma prestadora de serviço público, né? E onde estiver o seu público, ela deve estar presente, né? Para prestar contas, né? E eu, assim, sempre que for convidado para o programa, teria a grata satisfação de vir aqui, de prestar contas aos torcedores, né? Do trabalho da Brigada Militar, né, de esclarecer algumas situações, né, e dizendo, né, ao torcedor gremista, em especial, que ajude a segurança pública, né, nos estádios de futebol, desde lá que ele sai da sua residência, né, e vai chegar aos acessos lá da arena, que estão um pouquinho complicados ainda, mas nós acreditamos que ele já melhorou muito desde da inauguração da arena, né? Mas o esforço aí que o poder público como um todo, municipal, estadual, faz, né, para prestar esse serviço público, né? Eu acredito que mais algum tempo de arena lá, o entorno vai ser melhorado, o acesso vai ser melhorado, a saída do torcedor ela vai ser mais rápida, né? Hoje nós contamos com um estádio muito bonito em Porto Alegre, que é a Arena. Logo em seguida contaremos com outro estádio muito bonito. Eu acho que isso é orgulho, tem que ser orgulho
de todos os torcedores do estado, né? Saber que nós temos essa capacidade de fazer 2 estádios maravilhosos na cidade. Então, eu tenho certeza, eu acredito que nos torcedores, né, que nós vamos ter um nível de convivência, né, tranquila, né, formando essa parceria entre torcedor, né, e poder público, né, que somos os responsáveis também somos um dos agentes responsáveis pela segurança, porque diz lá o estatuto que as federações, as agremiações, os torcedores, né, o poder público, né, todos somos responsáveis pela segurança nos estádios de futebol. Então, esse é só o chamamento que eu faço, né, o agradecimento mais uma vez, né, e sempre que nos convidarem, nós estaremos presentes aqui para prestar as informações necessárias. Muito obrigado. Bom, meus amigos, então, mais um belo programa que realizamos. Agradecemos aos nossos convidados, a você, internauta, que nos acompanha nesse 3º ano já de Pátria Tricolor. O time do Coronel não ganhou, mas também não jogou, né? Não dá para comemorar também, né? Mas estamos aqui, então, para prestar esse serviço e acho que foi um programa que esclareceu muito as dúvidas dos nossos internautas. Então, agradecemos a sua audiência e esse foi o programa Pátria Tricolor.